tudo bem? Então tá. Bom, a gente vai dar continuidade ao estudo harmônico, né? Harmonioso dos evangelhos. E o tema na sequência, mais ou menos na sequência que eu acabei escolhendo, é de Marcos 10, 17 a 31. E a pergunta que eu faço é essa aí. O que é o dinheiro para você? Eu acho que isso, cada um vai ter a sua resposta, né? Cada um pode ter a sua resposta, não é uma coisa fácil de se falar, cada um pode ter o seu modo de pensar, mas o que diz a palavra, né, sobre o dinheiro? É isso que a gente quer transmitir, que a gente vai tentar desvendar. Nós tivemos o auxílio do Hernandes Dias Lopes, principalmente. Eu queria fazer, no início, já uma pergunta, né? O que representa o dinheiro na sua vida? Quando a gente faz um negócio, né, quem lida com comércio, com qualquer tipo de negócio, geralmente ele faz duas perguntas. Quanto eu vou ganhar com esse negócio? E quanto eu perco se eu não fechar esse negócio? Quanto eu ganho e quanto eu perco se não fecho esse negócio? Hoje em dia, o ídolo, pode-se dizer, o maior ídolo de todos é o dinheiro. Tá? Entre todos os ídolos que a gente vê por aí, o principal é o dinheiro. Ele não serve apenas para comprar e vender, né? Mas ele é um espírito, sabia? Ele é um Deus, na Bíblia chamado de Mamon. Mamon, ele é um Deus. Ou você se serve do dinheiro, se utiliza do dinheiro, ou você vai servir ao dinheiro, você vai ser escravo do dinheiro. Então, ou você se utiliza do dinheiro, ou você vai ser escravo do dinheiro. Jesus já dizia no Sermão do Monte que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Está em Mateus 6, 24. Para algumas pessoas, o dinheiro é como um senhor, é o dono da vida delas. O dinheiro é muito bom, mas ele não pode controlar você. Você não pode adorar o dinheiro. Muitos são verdadeiros devotos do dinheiro. Vamos ler então o texto, se vocês puderem acompanhar. Marcos 10, de 17 a 31. Vamos acompanhar então a leitura. Então, começando em Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu ao Senhor: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Continuando no 23. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições,
e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Então a gente vai abordar esse texto, vamos tentar extrair desse texto o máximo possível. Ele fala sobre o encontro de Jesus com um jovem rico e aborda o apego dele e nosso aos bens materiais, o custo de ser um discípulo do Senhor e a promessa de recompensa para aqueles que seguem a Cristo. Existe uma recompensa para quem segue a Cristo. Qual será? Este homem da passagem, ele chega empolgado até Jesus, mas ele sai triste. A atitude frente ao Senhor dele é que foi errada. Então vamos começar da seguinte maneira. Ele é rico, mas ele é insatisfeito. Ele é insatisfeito. Mateus 19, 20 mostra-nos que ele era jovem, né? Essa passagem de Mateus e também uma passagem de Lucas também falam sobre esse trecho da palavra. E ali em Mateus 19, 20 mostra-nos que ele era jovem. Ele tinha toda a vida pela frente. Na cultura judaica, essa juventude ia até 40 anos. Ou seja, ele era um jovem maduro já. Ele era muito rico. Lucas 18, 23 diz que ele tinha uma posição social elevada. Ou seja, ele tinha tudo que o dinheiro ou que o seu coração desejasse poderia comprar. Mas, apesar disso, tinha um vazio dentro dele. O seu coração estava insatisfeito. Ele tinha uma alta posição na sociedade. Lucas 18, 18 diz que ele era importante, ele era influente. Mas isso também não é tudo. Isso também nos deixa com um vazio dentro de nós, se for só isso. Ele tinha virtudes. Marcos 10, 20, ele diz que ele cumpria desde a adolescência os mandamentos relativos ao homem. Os primeiros 5, ele cita os primeiros 5. A gente pode incluir que honrar pai e mãe até pode ser passado para os outros 5, né, que honram a Deus também. Honrar pai e mãe e honrar a Deus. Ou seja, ele era um bom moço, ele era responsável, ele era uma boa pessoa. Era uma pessoa que na sociedade judaica da época ele tinha uma posição. Mas ele era insatisfeito também com a sua vida espiritual. Mateus 19, 20 diz, o que me falta ainda? O que me falta ainda? Apesar de tudo que ele era e fazia, algo dizia no seu coração que estava faltando alguma coisa. Ou seja, existia um vazio dentro dele que o dinheiro não podia preencher. Será que existe ainda um vazio dentro de nós que o Senhor não pode preencher? Talvez que a gente busque em outras coisas que haja esse preenchimento do nosso coração. Já não vimos isso em alguém? No versículo 17, ele corre em direção a Jesus. Correr naquela época não era habitual, principalmente uma pessoa de uma maior posição para uma pessoa de menor posição. Isso era até desonroso para a pessoa correr em público. Mas ele não quis nem saber, ele correu para o Senhor, porque ele tinha pressa. Nós podemos ver uma situação semelhante quando o pai corre em direção ao filho pródigo, porque ele estava muito alegre e contente, então ele correu em direção ao filho que estava voltando, né? Então ele corria porque ele tinha pressa. Aí ele se põe de joelhos, né, uma forma de reverência ao Senhor, e pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele não pergunta nada relacionado ao seu ganho, ao seu trabalho, à sua posição social, ao seu dinheiro, mas ele queria saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. O vazio que ele tinha não podia ser preenchido por mais nada, com nenhuma coisa material que ele já possuía. Ele queria a vida eterna e reconhece em Jesus alguém que pode mostrar esse caminho. Ou seja, a salvação não se ganha por nós mesmos, por nossos próprios méritos ou pelas coisas que a gente pode fazer para Deus. Nós somos salvos pela ação de Deus em nós, quando nós o recebemos, quando nós cremos e nós dizemos que Ele é o nosso Senhor. Essa é a maneira que nós somos salvos. Ele procurou a pessoa certa, ele vai a Jesus e não a um líder religioso. Ele sabe que só Jesus pode dar a vida eterna. Ele foi amado por Jesus, no versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Apesar de tudo, ele continua insatisfeito. Pode ser que uma pessoa
tenha o maior sucesso, né? Tenha as maiores riquezas e até possa ser amado por Jesus, mas mesmo assim continue com um vazio dentro dele, insatisfeito e triste. Por quê, né? Ele era rico, sim, mas ele foi enganado. Ele teve um alto conceito de si mesmo, quando ele se autoelogiou: olha, eu faço tudo que a lei manda. Todos esses mandamentos que o senhor falou, eu faço, desde a adolescência. Ele se enganou a respeito da salvação, no versículo 17, que farei para herdar a vida eterna. Ou seja, ele ainda achava que tinha que fazer alguma coisa para Deus, para ganhar a vida eterna. E não pelo que Deus fez para ele, que Deus fez para cada um de nós, para herdar a vida eterna. Então ele estava enganado na maneira de alcançar a vida eterna. Então aqui a gente pode fazer uma grande separação do cristianismo com as demais religiões que existem no mundo. Todas elas pregam que você precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus. O cristianismo é a única revelada por Deus que passa por Jesus Cristo e o que Ele fez, a vida que Ele deu na cruz para nos salvar. O sangue derramado, o seu corpo crucificado na cruz para salvar cada um de nós. Então a gente pode dizer que muitos buscam de coração a salvação, são sinceros, buscam até na pessoa certa, mas muitas vezes de uma maneira equivocada, de um entendimento equivocado. O Senhor não pede para você se autoimolar, não pede para você sofrer com castigos, que você se imponha, né? Castigos para você mesmo. Isso não lhe dá a graça necessária para a salvação. As pessoas pensam, pode ser que pensem, que precisam fazer alguma coisa para serem salvas. Para você ser salvo, você não precisa, como numa balança, colocar aqui as suas obras, boas obras, e aqui as más obras, né, o que você fez de ruim. E se a balança predominar para as suas boas obras, você vai ser salvo. Não é isso. A salvação vem pela graça. Basta você crer e receber. A salvação é um presente de Deus para cada um de nós, né? Muitas vezes, como jovem rico, achamos que cumprir regras externas nos garante uma boa relação com Deus. Eu sou bonzinho, eu faço tudo o que o Senhor pede. Mas o que está dentro de você? O que está dentro do seu coração? O que vai na parte interior, que ninguém vê, só o Senhor vê, né? Ele quer que nós entreguemos as nossas ações, sim, mas também o que está dentro do nosso coração. Ele se enganou com relação a si mesmo. Sou uma pessoa boa, virtuosa, cumpridor da lei. Sou tão bom que não preciso fazer mais nada para ser salvo. O pecado não é uma questão de desobediência a princípios externos da lei, mas sim das atitudes internas do nosso coração. Paulo pensou assim, quando ele era fariseu, né, irrepreensível na lei. Ele era dessa maneira, ele era fariseu da pior seita, né, dos judeus, a mais rigorosa, e ele cumpria mais do que ninguém toda a lei, até ele escrever Romanos 7. Ele perceber que existia ali, não cobiçarás, o 10º mandamento. Romanos 7,19, ele escreve, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, ele percebeu o quanto ele era pecador, como cada um de nós. Tiago 1, 14 e 15 nos diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, todos nós, quando temos a cobiça, nós podemos dar à luz o pecado. E depois que vem o pecado, gera a morte em cada um de nós. Ou seja, aos olhos dos homens, nós só podemos ser julgados pelos 9 primeiros mandamentos. O 10º, não cobiçarás, que é cobiçar as coisas do próximo, que você querer as coisas do próximo, que você ainda não tem, mas você quer, é Deus quem julga. É Deus quem julga, que vai no teu interior, no teu coração. Só Ele pode ver as nossas intenções, a nossa motivação. Você não precisa executar nada, basta querer. Exemplo, olha, aquela pessoa lá, eu quis matar aquela pessoa. Acabou, você já matou. Porque você pretendeu, você teve a intenção de matar aquela pessoa e você já executou o ato para Deus. Precisa pedir perdão.
O jovem rico quebrou os dois principais mandamentos de Deus. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus 22, 37 e 39. Porque o Deus desse homem, desse moço, era uma mão, era dinheiro. Quando o Senhor pede para ele se livrar desse ídolo, para que vendesse os seus bens e desse tudo aos pobres, isso era um preço muito alto para ele pagar. Ele não conseguia pagar esse preço. Ele não aceitou e saiu da presença de Jesus. Ele não sabia quem ele era na verdade, né? Mas ele era um idólatra do dinheiro. Jesus falou, só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo o que tens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Jesus não estava pedindo apenas uma ação externa, mas estava pedindo que ele abrisse o seu coração, tirasse o que estava dentro dele, que estava interferindo, que ele pudesse seguir o Senhor, que ele pudesse ser o Senhor como o seu realmente rei, né, e Senhor e Salvador. Porque o dinheiro estava ocupando o lugar dentro dele, o que pertencia ao Senhor. Então ele precisava abandonar aquele ídolo que o dominava e se render a Deus. Lógico, isso não se aplica a todos nós. Jesus não está dizendo assim, ó, o dinheiro é um problema. O dinheiro não é um problema. 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor do dinheiro, a compulsão pelo dinheiro, a obsessão pelo dinheiro é que é a raiz de todos os males. Jesus não pede para ninguém abrir mão das suas riquezas, mas ele quer saber e ele sabe o que passa no seu coração. Enquanto aquele moço, aquele jovem rico, não se livrasse da dependência do dinheiro, ele não poderia servir ao Senhor. Então, a gente pergunta, e se faz perguntar, o que tem sido o ídolo em nossos corações? O que a gente guarda dentro de nós, que impede de seguir o Senhor de todo o coração, com todo o nosso ser? Ele se engana com respeito à lei de Deus. Ele se mediu apenas pelas exigências externas da lei, não pelas internas. Ele não conseguiu ver a cobiça dentro dele, a idolatria no coração dele. Ele simplesmente se achava digno de ser salvo, porque ele era um bom moço, ele era uma pessoa respeitada, era uma pessoa que cumpria a lei. Ele se engana a respeito de Jesus. No versículo 17, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde no 18, ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Jesus não disse que ele não era bom, ele é Deus, ele é o Deus triuno. O moço foi a Jesus apenas como um bom mestre, mais um bom mestre, não como Deus. Ele não percebeu que estava diante de Deus. Jesus fala assim para acentuar que ele era Deus. Tanto que ele não obedece a Jesus, não obedece a Deus e não atendeu o que Jesus pediu para ele fazer. Vamos citar um exemplo prático aqui. Deixa eu só tomar um olho d'água. Vamos supor que você esteja dirigindo o seu carro numa estrada acima do limite de velocidade. Tranquilo. Você não está respeitando o limite de velocidade, mas aí você vê um guarda. O que você faz? O que a gente faz? Reduz a velocidade, porque tem um guarda. Né? Então, a autoridade do guarda, a multa que ele pode te aplicar, faz com que você reduza a velocidade. E se não tivesse o guarda? Você iria respeitar o limite da velocidade, que é preciso ser respeitado? Então, se você não acredita naquilo que precisa ser feito, você não vai cumprir. Né? Vai precisar ter alguém para te mostrar que você precisa cumprir o que você tem que fazer. Todas as pessoas que adoram a Deus, mas tantas delas não adoram de uma forma incondicional, né? Absoluta. Isso acontece. Muitas vezes a gente tem outras coisas que nos impedem de adorar a Deus totalmente. O jovem moço se enganou a respeito da verdadeira riqueza. No versículo 22 ele diz, diante disso ele ficou abatido, contrariado e afastou-se triste, porque tinhas muitas riquezas. Jesus ordena no 21, vai, vende, vem e siga-me.
Jesus mostra onde está o problema, as riquezas que ele tinha, dá a solução, vende, se desfaz disso que está atrapalhando o seu coração, mas ele fica contrariado e vai embora, porque ele era dono de muitas propriedades e não conseguia se desapegar dos seus bens. Ele deixou a riqueza externa assumi-lo, né? Deixou a riqueza eterna por causa das riquezas externas que ele possuía, temporárias, terrenas. Quando a gente vai num enterro, por exemplo, né? Você que às vezes tem muita coisa, muitas riquezas, muitas propriedades, tem algum carro forte no seu enterro? Alguém já viu um carro forte no enterro? Para você levar junto tudo que você tem? Não, a gente não leva nada do que a gente tem, a não ser a nossa alma, se ela é transformada ou não. Do jeito que a nossa alma for, quando a gente, né, a dormir no Senhor, é o que nós vamos levar. Ele era rico, mas ele era perdido. Nos versículos 23 a 25, diz que os que confiam nas riquezas não podem confiar em Deus. Diz lá, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A riqueza, gente, é uma bênção de Deus. Você só fica rico quando você é filho do Senhor pela bênção do Senhor. A gente tem exemplos na Bíblia, na palavra, de homens ricos que andaram com Deus. Jó, Abraão, Jacó, José, Davi, Salomão, homens ricos, prósperos que andaram com o Senhor. Ser rico não é pecado. O problema é você confiar na riqueza e não no Senhor. Esses que confiam na riqueza, acima de tudo, têm muita dificuldade em confiar em Deus. Eles estão agarrados de tal maneira às riquezas, ao dinheiro, que dificilmente entram no reino de Deus. É a parábola do rico insensato, Lucas 12, de 13 a 21. Essa parábola fala sobre a avareza. O que é a avareza pelo dicionário? O apego sórdido ao dinheiro. Aquela pessoa que não larga nem a pau. Tem até uma criança botou uma mão na cumbuca e não conseguia tirar. Não conseguia tirar. Abre a mão, tira. Não conseguia tirar. Teve que quebrar a cumbuca, porque tinha uma moeda dentro da mão dela e ela não conseguia largar a moeda. Só teve um jeito, quebrar a cumbuca para tirar a mão dela daquela situação. Então, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12, 15. Os campos desse rico aí produziram bens em abundância. Ele não tinha nem onde guardar. O que ele fez? Construiu celeiros maiores, colocou essas riquezas lá e descansou do trabalho. Aí que diz no versículo 20, Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Para quem que você vai deixar? No 21, o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Então não adianta a gente correr, né, atrás de tudo, procurar ser próspero, atrás de riquezas, mas não se preocupar com a nossa salvação, com a salvação da nossa alma, que é o mais importante. Mateus 6, 19 e 21 diz, não acumuleis tesouros sobre a terra, mas ajuntai tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde é que está o nosso tesouro? Onde é que a gente dá mais valor? Aí vai estar o nosso coração. As pessoas muitas vezes só pensam no prazer que o dinheiro pode comprar, mas não pensam para onde vai a alma dela depois, né? A salvação da alma. Por que Jesus usa essa figura do camelo? Porque lá na Palestina, naquela época, o camelo era o maior animal que existia, e o buraco da agulha o menor. Isso era para mostrar a impossibilidade disso acontecer, até os dias de hoje. Isso é impossível acontecer. É impossível acontecer. Mas para Deus, tudo é possível. Para Deus, mesmo nós, pecadores, podemos e fomos salvos. Por que para Deus não é possível fazer isso? Lógico que é possível.
porque para Deus tudo é possível. As riquezas podem se tornar uma armadilha, um obstáculo para quem deseja entrar no reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Os discípulos ficaram chocados, perplexos. Aí vem os versículos 26 e 27, que diz, nesse caso, quem pode ser salvo? Aí Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus, até mesmo um camelo passar por um buraco da agulha. Ninguém pode salvar a sua alma por si mesmo, ou salvar-se a si mesmo, né? Pela sua própria força. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, até a nossa salvação. Ele salva quem Ele quer, a qualquer pessoa. É um milagre exclusivo de Deus. A salvação é um milagre exclusivo de Deus. O verdadeiro problema não é ter riqueza, mas o quanto ela está ocupando o nosso coração. Jesus nos convida a confiar plenamente nele e não em posses ou capacidades individuais. Onde a gente está colocando a nossa confiança? Em nossos recursos, nas nossas capacidades ou no poder de Deus? Deus tem um poder acima de tudo. Ele era pobre, mas possuindo tudo. Na sequência dos versículos 28 a 31, Pedro diz ao Senhor, eis que nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Também está em Mateus 19, 27. Os discípulos não compreendiam qual seria a recompensa em seguir o Senhor. Ainda hoje se pensa numa troca, né, numa barganha. Olha, eu vou fazer isso para o Senhor, mas Senhor, tem que fazer isso aqui para mim. Dá um carro novo, dá uma casa nova, dá um emprego. Então não é porque você serve a Deus que você vai ser rico, né? Esse é o evangelho da prosperidade, não é o verdadeiro evangelho. Que você segue o Senhor, não vai ter mais problemas, que você vai ter tudo que você quer, tudo que você deseja, que você necessita. Não é assim. No versículo 29, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Aqui ele está falando de relacionamentos, né? Pais, mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs, e de propriedades, campos, né? Por amor de mim e do evangelho. Então pode ser que a motivação sua seja errada. Você busca o Senhor de uma forma errada. Eu vou citar um exemplo bem rústico aqui e atual, né? Você tem um terrorista, por exemplo, cheio de explosivos no corpo dele. E ele vai num lugar cheio de pessoas inocentes e explode e mata pessoas inocentes. Vocês duvidam que o que ele crê para ele é verdadeiro? Não, para ele é verdadeiro. Porque ele acha que ele vai para o céu, vai ter 70 virgens, né? Vai ter a recompensa dele. Quando você vê uma pessoa subindo uma escada de joelhos, você pode dizer para ela, ó, você não está agindo de uma maneira sincera. Teu coração não está sendo sincero. Está sendo sincero. Porque é o que ela crê, é o que ela conseguiu, né? Está de acordo com o que ela crê. Filipenses 3,16 diz, andemos de acordo com o que já alcançamos. 1 Samuel 15, 22 diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, ou seja, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então o que a gente tem que perguntar para a gente é, por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual a minha motivação? Né? Qual a minha intenção? Ela é correta? E qual seria a motivação correta? Jesus já respondeu, por causa de mim, Jesus Cristo e do Evangelho. Essa é a motivação correta. E a recompensa, versículo 30. Você vai receber já no presente o cêntuplo de tudo que deixou, 100 vezes mais, e com eles perseguições, e na era futura a vida eterna. Não significa que você vai ser 100 vezes mais rico, não é isso. Eu vou citar uma experiência pessoal aqui. Você já experimentou viajar para um lugar que você não conhece, ficar na casa de um irmão que você nunca viu,
você não conhece, nunca falou com aquela pessoa, primeira vez que você vê aquela pessoa. Nós fizemos uma viagem para Termas de Rio Quente, né? E ficamos na casa de um irmão no Triângulo Mineiro, Uberlândia. Chegamos lá de noite na casa do irmão. O irmão recebeu a gente, nós éramos em 6 pessoas, mais os filhos, com alegria, nos convidou para comer, nos convidou para dormir na casa dele, nos deu a chave dele, porque ele foi buscar a mulher, que era médica, estava trabalhando, foi buscar a mulher, nos deixou na casa dele, sem nunca tê-lo visto. Isso é a família de Deus, isso é a igreja. Né? Você reconhece isso, você reconhece o amor dos irmãos, isso é indescritível, isso é incomparável. Toda pessoa que está em Cristo é seu irmão, é sua irmã. Você vai levar isso para a eternidade. A família de Cristo é para a eternidade. E a gente é numeroso. Nós somos numerosos. Os que são nascidos da fé em Cristo e filhos de Abraão são numerosos, como a areia do mar, né, com as estrelas do céu. Você tem mais do que 100 vezes, não é só 100 vezes, não. Você tem mais do que isso. Você tem toda a família de Deus que está junto com você. Você tem a igreja. Além disso, no mundo por vir, a vida eterna, versículo 30. Paulo disse para Timóteo, toma posse da vida eterna. Você pode usufruir disso agora. Está em 2 Timóteo 1,10. Lógico que a gente não vai usufruir disso na plenitude, porque a gente está num corpo mortal. Mas a gente já pode começar a desfrutar da vida eterna. Né? E Deus nos deu um penhor, que é o Espírito Santo. Deus nos deu uma garantia antes de completar a boa obra em nós, que Ele vai completar. Então, Ele nos deu do Espírito, para que a gente já usufruísse dessa comunhão com Ele. Né? E quando Ele voltar, nós vamos ter um corpo de glória, aí nós podemos usufruir de uma maneira completa toda a vida eterna. No versículo 30, ele ainda fala de haverá perseguições. Ou seja, a vida cristã não é uma colônia de férias, não é um mar de rosas. Nós vamos ter problemas. Estão havendo, né, está havendo problemas no mundo. Está havendo perseguições. O Valquírio coloca todo dia países onde há perseguições. Será que tem perseguição aqui no Brasil? Talvez velada, não sei. Os judeus já estão sendo rechaçados no nosso país, se vocês não perceberam ainda. Então, a gente não deve também se preocupar com isso, mas não deve ficar indiferente a isso. Nós devemos orar para que os irmãos não sejam perseguidos, orar para que não haja perseguição no nosso país, para que continue aberto a pregação do Evangelho. Atos 14, 22, Paulo diz, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Não é uma coisa fácil. Né? Há tribulações, há problemas. Seguir Jesus pode exigir sacrifícios, mas as recompensas virão na vida eterna. O chamado de Jesus não é apenas para uma vida de renúncia, mas para uma vida que encontra a verdadeira riqueza no reino de Deus. E o reino de Deus está em nós. Está com Jesus dentro de nós. Então nós podemos desfrutar já dessas recompensas eternas. Agora, a gente está disposto a sacrificar o que for necessário para seguir Jesus? As recompensas que Deus nos dá e quer nos dar vão além do que a gente possa imaginar nessa vida e na eternidade. A gente não tem ideia, não dá nem como medir isso aí. Agora, no 31, contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Ou seja, os ricos naquela época tinham os principais lugares, seja nas reuniões que eles tinham, seja nas sinagogas, né, eles ocupavam os primeiros lugares, os influentes, né? E os discípulos e os pobres, eles não tinham influência alguma, não tinham lugar preferido, né? Não tinham ouro nem prata, mas eles foram colocados pelo Senhor em primeiro lugar. Então, o reino de Deus, ele tem uma avaliação diferente da nossa avaliação de homens, né? Ele é o inverso, ele é o inverso. Por quê? Quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser o primeiro, que sirva a todos. Essa é a verdadeira colocação que o Senhor nos põe, né? Que o Senhor nos ensina. Então, olha, esse texto, né, ele nos leva a refletir
sobre onde está o nosso coração. O jovem rico não estava disposto a abrir mão das suas posses para seguir Jesus. Para a gente entrar no reino e seguir o Senhor, nós temos que ter total dependência de Deus, e não dos nossos recursos, das nossas capacidades. A verdadeira vida eterna, a verdadeira riqueza está em seguir Cristo com o coração livre, né? Sem nenhuma amarra, sem nenhum peso que nos impede de segui-lo. Que estejamos, né, dispostos a seguir esse caminho que Jesus nos mostra, confiando que Ele é fiel para nos suprir com tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Não é o que a gente quer, mas tudo o que nós precisamos. Ele vai nos dar. Mateus 6,33 diz: busque o reino e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas lhes serão acrescentadas. Isso é uma promessa do Senhor. A gente precisa seguir, a gente precisa crer. Busque o reino e a sua justiça em primeiro lugar. E tudo que você precisar lhe será acrescentado. Então, que a gente pense e reflita sobre isso e que a gente se coloque, né, aos pés do Senhor para sermos acolhidos por Ele, para continuarmos a nossa caminhada. Senhor, ajuda-nos a reconhecer as áreas de nossas vidas onde a gente está apegado, amarrado a coisas deste mundo, que a gente possa ter um coração completamente livre, voltado a Ti, Senhor, para Te seguir, que a gente possa Te obedecer, que a gente possa confiar em Ti, que a nossa confiança esteja somente em Ti. Amém. Os irmãos podem completar agora a mensagem.